Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz assim, versículo 25. Não fica mudando, viu, Leide? Esse aí. Em verdade vos digo que muitas, Jesus que está falando isso, olha o que Jesus está dizendo, olha, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Quantas viúvas haviam, gente? Muitas. Quantas viúvas haviam, gente? Muitas. E a quantas Deus enviou o profeta Elias? A uma. O que será que essa mulher tem? Pode se assentar, fique à vontade. A gente precisa aprender com ela. Jesus está dizendo aqui, justamente que não recebem todos o mesmo tratamento de Deus. O versículo que a gente lê, que a gente repete aqui, todos os cultos, no momento da oferta, por exemplo, é prova disso. Olha, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque com a mesma medida que medir, você será medido. Então, nem todos são abençoados, infelizmente. Como eu gostaria de dizer para você, olha, Deus vai abençoar a todos, mas não depende da minha vontade, não depende, depende da sua disposição em buscar ao Senhor, depende do seu coração, depende do seu nível de entrega a Deus. Pastor, alguém disse, e é um versículo muito isolado, e as pessoas ficam se segurando nele para errar, e se você fizer isso, você vai errar. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. É claro que não faz acepção de pessoas quando está se falando sobre salvação, e a salvação é para todos. Aliás, ele conversava com todos, ele conversava com o leproso, ele conversava com a mulher que foi pega em ato de adultério, ele conversava com pessoas de má fama, ele conversava com todo mundo, porque a salvação é para todos. Então, quando se trata de salvação, não há acepção de pessoas, mas Jesus mesmo disse, ele falando aos discípulos, ele não está falando para todo mundo, ele está falando aos discípulos, ele diz assim, desde os dias de João Batista, até agora se faz força, o reino dos céus é tomado por esforço, entende isso? Então, não somos todos iguais, de maneira nenhuma, e cada um de nós recebe de Deus o devido tratamento. Por conta disso, é que existe, você sabe muito bem que tem o julgamento final, e tem o julgamento que a Bíblia chama de o grande trono branco, que é um julgamento justamente de galardão. Então, Deus ama a todos, mas Ele é galardoador. O que é galardoador? Ele trata cada um segundo a sua busca, ou segundo a sua entrega. Você já reparou que alguns vencem e outros não? Você já reparou que alguns recebem e outros não? Alguns mudam de vida instantaneamente, e outros vão levar a vida toda tentando e sem nunca conseguir de fato ver a bondade de Deus, a glória do Senhor. Muitas pessoas, e a grande maioria, infelizmente, elas têm um relacionamento com Deus que os livra do mal. Ótimo, ok, parabéns, glória a Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é o salmo que nós lemos hoje. Louvado seja Deus por isso. Mas não é só isso que Deus quer fazer. Tem gente que
não vê o mal, é livrado do mal, mas nunca conhece o bem de Deus, não sabe o que é o favor de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus sendo derramada na vida dela. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que quando Deus olhar para esse lugar hoje, para abençoar, Ele vai enviar uma bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é uma profecia, ela nunca volta vazia. Então, se você se alinhar ao coração de Deus, você vai ser abençoado. Por exemplo, o Deuteronômio 28, que é o capítulo das bênçãos, lá tem bênção, tem tudo quanto é tipo de bênção. E lá ele diz assim: se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e tomar cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E ali vem uma série de bênçãos que vão te alcançar, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas tudo depende da sua atitude, tudo depende da sua entrega. Quer ver? Continua para mim. Nós paramos em qual mesmo? Nós paramos no 26, né? Agora então vamos ao 27. E muitos leprosos, é leproso ou leprosos, Davi? Meu consultor para assuntos de língua portuguesa. Leprosos, o diretor falou que era leproso, não falou de manhã? Leprosos. Então, e muitos leprosos, eu falo porque depois eles ficam me tirando sarro, sabe? Quando eu erro, eles ficam me zoando. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Gente, muito leproso, nunca foi novidade ter leproso, nunca foi novidade passar fome, nunca, irmãos, a fome que se instalou na terra, naquela época em que Jesus está falando que tinha muitas viúvas com fome, a fome era normal, porque não chovia há 3 anos e 6 meses, por obra de Deus, que através do profeta Elias, Deus falou, Elias falou, porque é muito engraçado a relação de Elias com Deus, ela fere um pouco a nossa religiosidade, porque você não vê Deus falando: Elias, fala isso. Não, Elias falava e depois orava, e aí Deus fazia. É um relacionamento diferente. Então Elias falou assim: olha, a partir de agora, porque Israel estava cultuando a Baal, eu estava lá, entre Deus e entre Baal. Então Deus é o Deus Altíssimo e Baal é o Deus de fertilidade. Então nascia uma planta, Baal nos abençoou, tinha uma colheita legal, boa, olha, obrigado Deus e obrigado Baal. E era assim, eles estavam divididos. Então Elias falou assim: bom, Baal é Deus de prosperidade, Baal é Deus de fertilidade, então a partir de hoje não cai uma gota de água do céu. Eu quero ver Baal fazer. Irmão, primeiro que Baal é falso, nunca existiu. Agora, como que vai nascer uma planta sem água? Não é? E o céu se cerrou. Aquelas secas, fome para todo lado. Estou dizendo isso, fazendo questão de voltar no texto da viúva, porque esses dias que a gente vive estão, não de fome para nós, para mim não, graças a Deus, eu nunca passei fome. Você já passou? Alguém que já passou fome? Não aquela fome assim o almoço atrasou e você ficou com fome. Não, fome, já passou? Já? Olha, não é fácil. Quem passou sabe que é uma dor terrível. Mas a fome era normal naquela época. Era normal. Hoje, por exemplo, com tudo isso, olha, o mundo saindo de uma pandemia, de portas fechadas, guerra num dos continentes, dos países que fornece trigo para o mundo inteiro, guerra onde fornece combustível, aquela confusão toda. Então, países que nunca não sabiam o que é a inflação, hoje estão passando pela dificuldade de ter que enfrentar
a inflação, a recessão, a pobreza aumentando, pessoas revoltadas. Isso no mundo todo, não é privilégio nosso. O mundo todo está assim. Lugares que não sabiam o que era a inflação, hoje passam por grande dificuldade, por desemprego, por desvalorização do dinheiro e por aí vai. Essa situação toda que você já sabe, infelizmente não é só nossa. Se fosse ainda seria melhor, mas não é. Infelizmente é no mundo todo, e naquela época era assim. Aí alguém vai falar assim: a minha empresa quebrou, mas é normal quebrar, está todo mundo quebrando. É normal não dar certo, porque está todo mundo arrebentado mesmo. É normal essa doença. Olha, você sabe o que acontece na vida de uma pessoa quando essa doença entra numa família? Isso é normal, né? E agora tem o tal do negócio do macaco lá, que eu não prestei muita atenção ainda, mas está aí também, né? Eu não sei dizer o que a gente tem que fazer, mas é melhor continuar acreditando em Deus e segura na mão de Deus, não é? Segura na mão de Deus e vai, e a gente vai vencer tudo em nome de Jesus. Mas alguém vai dizer assim: é normal, pastor, minha família abandonou a fé. Mas isso é normal, porque o filho do fulano também, olha o filho do outro lá como é que está, olha esse aqui como é que está, o casamento se desfez, mas é normal, porque hoje em dia, irmão, não é normal, não é normal. Você não pode se acomodar, você não pode buscar um lugar de conforto na dor. Deus não te fez para sofrer, Deus não chamou você, não ungiu você para fazer você levar uma vida igual a de todo mundo, não. A Bíblia diz exatamente assim: então vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus, ele disse assim: tempestades vêm na casa de todo mundo, mas a casa que está edificada sobre a rocha, ela permanece. E eu quero profetizar que a tua casa vai permanecer em nome do Senhor Jesus. E mesmo que caiam 1000 de um lado, 10.000 de outro, é normal para eles, para nós não. Nós não seremos atingidos em o nome do Senhor Jesus. Então, por que Jesus faz questão de dizer: olha, mas tinha tanta viúva com fome? Porque não é a fome que move o braço de Deus, mas tinha tanto leproso, sempre existiram inúmeros leprosos, mas só Naamã foi purificado, porque não é a nossa dor, não é essa a linguagem de Deus. Aliás, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você leve uma vida de tristeza, de derrota. Deus não quer que você leve uma vida de privações. Não é plano de Deus para a sua vida isso. Então, a gente precisa aprender. Jesus está dizendo: olha, não é que só tinha aquela viúva com fome, e Deus falou: não é, a dor não é a linguagem de Deus. Você não chama a atenção de Deus quando você chora, você não chama a atenção de Deus quando você geme. A mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue que não parava nunca, gastou tudo que ela tinha. Jesus faz questão de dizer: ela gastou tudo. Ela não foi no templo e fez uma oferta para se purificar, não, ela gastou tudo com o médico, perdeu tudo, só não perdeu a fé. Aí um dia ela ouve que Jesus estava passando, e aí veio fé no coração dela: tudo que eu preciso é que Jesus passe. Até tem um hino assim, Marquinhos, do Tempo das Tendas, é lógico que você conhece, você estava lá, é aquele: Jesus está passando por aqui. Você conhece, vai dar uma que não conhece. Quando ele passa, tudo se transforma. Se conhece, isso tocou na Arca de Noé, irmão. Conhece ou não?
Será que eu inventei? Quem conhece? Ninguém conhece. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A doença sai, a saúde vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você, para mim também. Você não conhecia? Deus do céu, você esqueceu, né? Ah, Senhor amado, agora, né? Então, ela ouviu que Jesus estava passando, ela falou: se eu conseguir tocar, irmão, essa disposição, essa a entrega, essa é a linguagem que faz Jesus parar. Essa é a linguagem, não é o seu choro. O seu choro não chama a atenção de Deus. Se Deus se guiasse pelo choro, irmão do céu, quem é pai sabe que se você começar a atender criança quando chora, irmão, esse bichinho não cresce, é ou não é? Começa a atender, toda vez que a criança chorar, você vai lá e responde, para você ver só. É assim ou não é, Edivaldo? Se toda vez que chorar, você for lá e atender, chorou? Toma aqui um PlayStation 5. Chorou? Toma um iPhone. Irmão, nem conversa mais. Não é? Então não é essa a linguagem. Deus não quer isso para você. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você dê frutos. Então, a linguagem que atrai a atenção de Deus é a fé. Aí, Elias chega lá na casa da viúva, quando ele conversa com ela, ele pergunta: o que a senhora tem em casa? Deus vai abençoar. O que a senhora tem? Tenho aqui só isso aqui eu vou fazer. Um bolinho, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada, não tem onde comprar, ninguém tem para vender. A gente vai fazer esse bolinho aqui e vai comer, e já era, acabou. O último pouquinho de farinha. Aí Elias fala assim: então faz do jeito que a senhora falou, mas traz primeiro para mim. Será que é porque Elias estava com fome? Não é, irmão. Elias não passou fome nem um dia, porque o mundo todo estava passando fome, o mundo todo estava com seca, e Elias estava comendo carne. Todo dia tinha churrasco, Deus mandava churrasco para ele. Todo dia vinha a carne. Elias estava com aquela gordura de picanha, sabe aquela gordura que não sai, né? Gordinho, todo mundo passando fome. Não é o bolinho. Elias queria tomar o bolinho. Não, Elias está ensinando ela que Deus nos abençoa à medida que a gente entrega. Você pode ter tudo e ainda assim ter um coração entregue, que confia no Senhor. Deus estava ensinando ela sobre dependência de Deus. Dependência de Deus é quando a gente não tem recursos, ou quando nossos recursos não são suficientes, e aí você sente que você está meio que flutuando. E agora o que vai acontecer? É agora que Deus pega na tua mão e você vai viver o milagre. A pandemia ensinou a gente a depender de Deus, e é bom demais depender de Deus, é bom demais saber que tem um Deus que cuida de nós. Olha que gostoso, tem alguém que cuida da gente. Aquele que cuida de você não dorme, amém? Então ele está ensinando ela sobre dependência. Você precisa depender de Deus. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito, vem cá, eu vou assumir o controle da minha família e vai ser do meu jeito. Faz do teu jeito para você ver, não dá certo. Agora, quando você diz assim: eu preciso de Deus, é isso que a gente faz aqui, irmão. Todo culto, antes do culto começar, a gente precisa parar um pouquinho. Antes do culto começar, eu sei que às vezes incomoda alguém, a pessoa gosta de, né? A pessoa não gosta de orar, a carne não gosta de orar, o que gosta de orar é o espírito. Mas antes de começar o culto, a gente tem que orar. A gente para um pouquinho aqui para dizer: Senhor,
eu dependo de Ti. Sabe, eu sou pregador já há alguns anos, assim, puxando aqui na minha mente, eu comecei pregando nos cultos das casas, do grupo de mulheres ainda. As irmãs, capitaneadas pela irmã Marli, elas faziam um culto nas casas. Você não quer pregar lá para a gente um dia assim? Eu falei, vou, né? Você sabe como a gente gosta, né, do negócio. E aí fui lá, preguei. Aí depois do grupo de homens me chamava. Não era célula, mas fazia um culto na casa, assim. E aí eu fui uma vez, fui duas, fui três, fui 10. E aí que gostoso, não parei mais. E a minha credencial, meu documento oficial, é de 2008 ou 2007. O negócio é assim. Então já faz um pouquinho de tempo, não faz? Hoje a gente está em 22, né? Faz um pouquinho de tempo, se considerando que eu pregava pelo menos uns 5 anos antes. Mas todo dia, se eu não pedir a direção de Deus, não acontece nada. Deus não fala, aí eu fico falando, mas Deus não faz na tua vida. Então todo dia eu preciso da direção de Deus. Estou dizendo isso porque você precisa da direção de Deus na sua vida. Pedro, pescador velho, entende tudo de peixe. Aí Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Aí Jesus fala, vai lá Pedro, lança a rede agora aqui, desse lado aqui, vai ensinar o pescador a pescar, ainda fala o lado. E Pedro falou, não peguei nada, já joguei a rede. Você sabe que você está no mar, olha, você joga a rede, tanto faz o lado que você jogar, ela vai assim, fica debaixo do barco. Mas Jesus ainda fala, para testar a obediência, assim, vai lá e lança a rede do lado direito, tanto faz, não é? Trabalhou a noite inteira, não pegou nada, o mar não está para peixe, mas o nome disso é dependência. Quando Jesus te falar, obedece. Diga para Ele, nos seus negócios, na sua vida, diga, Senhor, já faz um tempinho que o meu mar não está para peixe. Onde que é para jogar a rede? Né? Mas eu já sei. Pois é, Pedro também sabia, mas não pegou nada. Mas quando Jesus falou, ele aprendeu a depender de Deus e viveu a pesca maravilhosa. E tem muita coisa que vai acontecer na tua vida também, em nome do Senhor Jesus. A viúva de Sarepta nos ensina a depender de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, e não é por falta de leproso, estava assim de leproso nos dias de Eliseu, era leproso para todo lado, mas só um foi curado. Lá nos dias de Eliseu, o que foi curado foi Naamã. Não é, mas o que Naamã tem? Bom, Naamã ensina algumas coisas. Primeiro, ele homem valoroso, um general, um guerreiro, um lutador, um vencedor, mas leproso. Aí ele fala assim, bom, então eu vou pegar, porque gente rica acha que resolve tudo com dinheiro. Eu vou pegar um montão, encheu alguns camelos, não sei se são 3 camelos de ouro, encheu de muda de roupa, passou lá na Zara, comprou um monte de roupa, falou, vou levar as melhores roupas lá para o Naamã, pegou um monte de coisa, perfume importado, botou no carro, tinha uma Mercedes, encheu a Mercedes, o porta-mala da Mercedes e foi, falou, vou encher ele o profeta de presente, porque ele vai olhar para mim e ele vai me dar alguma atenção. Tem gente que acha que é assim, sabe de uma coisa? O teu dinheiro não surpreende Deus, a tua oferta não surpreende Deus, a sua performance não surpreende Deus. Não é essa a linguagem de Deus, não é a troca. Quando você fizer, você dá porque você sabe que você está dando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas são reis da terra levando um presente para o Rei do céu, igual os 3 reis magos lá, levando presente para eles, mas eles sabem que o rei maior era eles. Então a gente dá por honra, por amar a Deus, e porque é bom, porque é a palavra de Deus, porque é promessa de Deus, mas nunca para comprar Deus não te deve nada. Aí ele pegou e encheu
a Mercedes que ele tinha de ouro, de dinheiro, de dólar, de euro, foi na casa de Naamã. Naamã estava lá comendo um pão com ovo na mesa, tudo cheio de ketchup. O menino estava lá comendo com ele. O menino pega uma Coca-Cola. Quando o menino foi buscar uma Coca-Cola, chega Naamã com aquela comitiva, aquele monte de carro que não acabava mais, carro chique, aqueles carros, sabe, aqueles que você não vê todo dia, parando na porta do profeta Eliseu. O menino olha assim, porque o menino é mais curioso, olha assim, é só um montão de carro. Então, chegou, então faz o seguinte, vai lá. Eliseu estava comendo um pão com ovo, sabe o que ele disse? Vai lá e fala para ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Mas vai lá, nem saiu de casa para atender, não deu a mínima para o presente, não ligou para o presente, não ligou para nada. Quer ser curado? Vai lá e se lava no Rio Jordão. Às vezes a gente não recebe, porque a gente está meio sujinho também. Às vezes a gente não recebe o milagre, porque a gente tem orgulho no coração. Naamã falou assim: o quê? Lá, do outro lado da rua, lá em casa, tem rio muito melhor que esse. Voltou endemoniado, porque todo orgulhoso é endemoniado. Voltou endemoniado. O que esse cara pensa que ele é? Nem me atendeu. Mandou o menino falar comigo, nem me atendeu. Vou embora. Ele já estava, acho que ele já estava na cabeça, guerreiro. Acho que ele falou assim: eu vou lá, eu vou deixar essa Mercedes lá, vou pegar um tanque de guerra, vou destruir essa casa dele. Aí tinha alguém, sempre tem alguém, não é? Aí tinha alguém que falou assim: mas o que ele te pediu? Se ele tivesse te falado uma coisa difícil, você não faria? Sabe, os que servem aos encostos, os que vão se benzer, os que vão abrir um negócio e vão consagrar as entidades, se pedir 300 velas, uma de cada cor, eles conseguem. Se for dinheiro e ele não tiver, ele se vira, pede pão, pede pão, pede e leva. Porque é o serviço dele para a entidade lá, que ele quer ajuda. Agora, o menino falou assim: mas o que ele te pediu? Só se mandou se lavar no Rio Jordão. Tá bom, eu vou. E aí, irmão, é a parte mais difícil, porque o medo de Naamã não é tirar a roupa. O medo de Naamã, o problema de Naamã não é a água do Rio Jordão. O problema de Naamã é que por baixo daquele paletó havia lepra. Ninguém via, todo mundo olhava para ele, só via a beleza, mas do lado de dentro é podre. Ele tinha que mostrar a podridão para sarar. Ele tinha que vencer o orgulho. É assim que Deus faz com o orgulhoso. O orgulhoso, Deus esfrega ele no chão. Deus exalta o humilde, mas Deus abate o soberbo, porque o orgulho vai te levar para o inferno. Lembra do Absalão? Lembra? Absalão, um moço muito bonito, tinha um cabelo assim. Deixa eu ver se algum homem. Os homens da igreja estão tudo careca, gente. E eu estou indo para o mesmo caminho, viu, gente? Absalão tinha um cabelo bonito assim. O Carlos, né? Mas o cabelo do Absalão era um cabelo comprido. O Carlos também já teve cabelo comprido. O Edivaldo, no tempo que ele era do rock and roll, gostava do Queen e andava com aquela calça apertada assim. Ele tinha o cabelo comprido também. Ele conheceu a Viviane e ela tirou isso dele. Mas ele usava aquele cabelão. Ele tinha tanto zelo com aquele cabelo que ele passava pó de ouro no cabelo. Imagina, nem pega bem. Se fosse hoje, a gente vai falar mal do cara, né? Nem pega bem, mas ele cuidava, ele tinha um cuidado, um zelo com aquele cabelo, né? Aí ele vai para a guerra, alguém fala assim, viu?
pega esse cabelo aí, amarra, esconde dentro da armadura. Ele falou, o quê? E eu vou deixar de mostrar a minha beleza? Aí ele está indo na batalha, eles estão em guerra. Ele está passando em cima do cavalo, o cavalo passa, o cabelo dele prende num galho de árvore, e o cavalo vai embora, ele está lá pendurado. Se você é um guerreiro, se você tem espada na mão, está pendurado pelo cabelo, o que você faz? Corta o cabelo. Mas o bicho morreu e não cortou o cabelo. Imagina, o orgulho vai acabar matando. Toma cuidado, Deus não gosta de gente orgulhosa. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A vida é assim, ó, ela faz assim, ó, e a gente tem que saber viver, todos os nossos tempos, todos os ciclos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não gosta de gente de nariz empinado. Não. O outro sempre é melhor do que você. Então, Naamã precisou vencer o orgulho, precisou mostrar a lepra. Quando ele faz isso, no 7º mergulho, ainda tinha que ser no 7º, não podia ser no 3º, né? No 7º mergulho, ele olha assim, uau! Deu certo! Porque quando você vence o orgulho, o milagre de Deus se manifesta na sua vida. Quando você acha que Deus quer te envergonhar, na verdade Deus quer te curar. O orgulho é uma doença pior do que a lepra, e Deus fala assim, vem cá, vamos resolver esse problema da lepra. Mostra. Ei, cadê a lepra? Sumiu. Por quê? Porque Jesus me curou, porque Deus curou, o Deus Todo-Poderoso curou Naamã. Então, Jesus está dizendo que se a gente não vencer o orgulho, como foi? A gente vai ficar perdendo tempo. Tinha muitos leprosos, mas só aquele foi curado. Aí ele vai, aí ele muda, aí ele fala assim, por favor, receba o meu presente. Eliseu fala, não quero nada, eu já tenho tudo o que eu preciso. E ele vai embora levando o presente, e ainda pede para levar a terra de Israel, porque eu quero ajoelhar nessa terra aqui, eu vou colocar essa terra lá em casa. Olha só, porque o teu Deus é Deus poderoso, amém? Então Jesus está dizendo, haviam muitas viúvas com fome, haviam muitos leprosos, mas Deus não abençoou a todos. Aí, para a gente orar, eu te faço uma pergunta: se Deus resolver abençoar 20 pessoas aqui hoje, você está na lista? Não sei. Quem falou não sei é porque não está. Vou te ajudar. Se o teu patrão amanhã falar assim, olha, eu quero entregar um carro 0 quilômetro para o melhor funcionário dessa empresa, você ganha? Lá. Não, sabe o que é? Pois é, com Deus é a mesma coisa. Deus está com as mãos estendidas para abençoar, e Jesus está dizendo para você assim, ei, aprenda. Não é a dor, não é automático, não é você dói e Deus te... Não. Aprenda a depender de Deus. Não fica gastando todo o seu dinheiro, guarde o seu dinheiro. Não fica gastando dinheiro com isso. Não, Deus pode te curar, guarde o seu dinheiro. Não é isso. Aprenda a depender de Deus. Jesus está dizendo, não é automático, não é porque você tem lepra que eu vou te curar. Tem muito leproso, não é essa a linguagem. Mas quando você aprender a vencer o orgulho, a se humilhar diante da potente mão de Deus, Ele vai te exaltar.